Acha que comer um punhado de nozes todos os dias é um dos gestos mais saudáveis que pode fazer pelo seu coração e cérebro? E se eu lhe dissesse que, para muitas pessoas com mais de 60 anos, este hábito aparentemente inocente pode estar a causar, secretamente, problemas digestivos, aumento de peso e até a interferir com a sua medicação? É uma realidade frustrante. Tentamos fazer o nosso melhor. Seguimos os conselhos que ouvimos por todo o lado, enchemos a nossa despensa com alimentos ditos saudáveis, e no final podemos sentir-nos inchados, cansados e sem perceber por quê. A verdade é que o segredo não está em comer nozes, mas em como as comemos. Muitas vezes, os detalhes que ignoramos são aqueles que transformam um superalimento num sabotador da nossa saúde. As nozes são, de facto, fantásticas, repletas de gorduras boas, antioxidantes e nutrientes essenciais para a nossa mente e corpo. Mas, como em tudo na vida, o equilíbrio é a chave, e a forma como as integramos na nossa rotina diária é fundamental. Neste vídeo, vamos desvendar os 5 erros perigosos que muitos de nós cometemos ao comer nozes, sem sequer nos darmos conta. São erros simples de corrigir, mas que podem fazer uma diferença enorme na sua saúde e bem-estar. Fique comigo até ao fim, porque a 5ª dica, em particular, vai mudar completamente a forma como olha para este fruto seco tão poderoso. Vamos então começar com o primeiro e talvez o mais comum erro que quase toda a gente comete. Comer nozes em excesso, de uma só vez. É tão fácil de o fazer, não é? Sentamo-nos a ver televisão, abrimos um saco de nozes e quando damos por nós, comemos um punhado, depois outro e outro. Pensamos, é saudável, não faz mal. Mas a verdade é um pouco mais complexa. As nozes são o que os nutricionistas chamam de densas em calorias. Isto significa que um volume pequeno contém uma quantidade muito grande de energia. Um pequeno punhado, cerca de 30 gramas ou 7 nozes inteiras, já tem perto de 200 calorias. Agora imagine comer 2 ou 3 desses punhados. Facilmente estamos a adicionar 400 a 600 calorias à nossa dieta diária, sem nos apercebermos. Com o passar do tempo, este excesso calórico, mesmo vindo de uma fonte saudável, pode levar a um aumento de peso indesejado, o que, por sua vez, pode sobrecarregar as nossas articulações e o nosso coração. Mas o problema não é apenas o peso. O nosso sistema digestivo, especialmente à medida que envelhecemos, pode ter dificuldade em processar uma grande quantidade de gordura e fibra de uma só vez. As nozes contêm uma substância chamada ácido fítico, que é um antinutriente. Ele pode ligar-se a minerais como o cálcio, o ferro e o zinco no nosso intestino, impedindo que o nosso corpo os absorva corretamente. Comer muitas nozes de uma vez pode levar a uma sensação de infartamento, inchaço, gases e desconforto abdominal. É o seu corpo a dizer-lhe que lhe deu mais trabalho do que aquele que ele consegue gerir naquele momento. A solução é simples e chama-se moderação e porcionamento. A regra de ouro é o punhado fechado. A quantidade de nozes que cabe na sua mão fechada é, geralmente, a porção diária ideal. Não precisa de as comer todas de uma vez. Pode comer 2 ou 3 ao pequeno almoço, com o seu iogurte ou papas de aveia, e guardar as restantes para um lanche a meio da tarde. Desta forma, dá ao seu corpo os benefícios sem o sobrecarregar. Uma dica extra para quem tem um estômago mais sensível é demolhar as nozes. Basta colocá-las em água por algumas horas ou durante a noite e depois secá-las bem. Este processo ajuda a reduzir o teor de ácido fítico, tornando-as muito mais fáceis de digerir. Agora vamos passar ao segundo erro, que está diretamente ligado ao ato de comprar. Escolher o tipo errado de nozes. Quando vamos ao supermercado, a prateleira dos frutos secos é uma tentação. Temos nozes simples, com casca, sem casca, salgadas, caramelizadas, com mel, cobertas de chocolate. A escolha parece infinita. O erro perigoso aqui é deixarmos-nos levar por estas versões processadas, pensando que ainda estamos a fazer uma escolha saudável. As nozes salgadas, por exemplo, podem conter uma quantidade alarmante de sódio.
Para quem precisa de controlar a tensão arterial, este é um perigo escondido. O excesso de sódio leva à retenção de líquidos e aumenta a pressão sobre o nosso sistema cardiovascular. Da mesma forma, as nozes cobertas de açúcar, mel ou chocolate transformam um lanche saudável numa sobremesa cheia de calorias vazias que pode causar picos de açúcar no sangue e contribuir para a inflamação no corpo. Outro perigo, talvez menos óbvio, é comprar nozes que já estão velhas ou rançosas. As nozes são ricas em gorduras poliinsaturadas, como o ômega 3. Estas gorduras são maravilhosas para o nosso cérebro e coração, mas também são muito delicadas e podem oxidar facilmente quando expostas ao ar, à luz e ao calor. Quando isto acontece, as nozes ficam com um sabor amargo, quase como se tivessem um travo à tinta. Comer nozes rançosas não só é desagradável, como também é prejudicial. Os óleos oxidados criam radicais livres no nosso corpo, que são moléculas instáveis que podem danificar as nossas células e contribuir para o envelhecimento precoce e para o desenvolvimento de doenças crônicas. A recomendação é clara: opte sempre pelas nozes na sua forma mais natural. Escolha nozes cruas, sem sal nem açúcares adicionados. Se possível, compre-as com casca, pois a casca oferece uma proteção natural contra a oxidação. Se comprar sem casca, certifique-se de que o saco está bem selado e verifique a data de validade. Ao chegar a casa, o armazenamento é crucial. Não as deixe na despensa num frasco transparente à luz do dia. O melhor sítio para guardar as nozes, depois de abertas, é no frigorífico, num recipiente hermético. Aí, mantém-se frescas por vários meses. Se comprar em grande quantidade, pode até congelá-las. Desta forma, garante que cada noz que come está no seu pico de frescura e nutrição, oferecendo apenas benefícios e nenhum dos perigos escondidos. Agora que já sabemos como escolher e porcionar as nossas nozes, vamos aprofundar um aspecto muito importante e frequentemente esquecido. O terceiro erro perigoso é ignorar possíveis interações com a medicação. À medida que avançamos na idade, é comum termos de tomar um ou mais medicamentos diariamente para gerir condições crônicas, como problemas de tireoide, tensão alta ou colesterol. O que muitos não sabem é que os alimentos que comemos podem influenciar a forma como estes medicamentos funcionam. As nozes, sendo ricas em fibra, gordura e outros compostos, podem, em certos casos, interferir com a absorção de alguns fármacos. Um dos exemplos mais bem documentados é a medicação para a tireoide, como a levotiroxina. A fibra presente nas nozes pode ligar-se ao medicamento no estômago e no intestino, formando um complexo que o corpo não consegue absorver eficientemente. Isto significa que, mesmo que esteja a tomar a dose correta prescrita pelo seu médico, uma parte significativa pode não chegar à sua corrente sanguínea, tornando o tratamento menos eficaz. Imagine tomar a sua pílula da tireoide de manhã com um iogurte ao qual adicionou um punhado de nozes. Pode estar, sem saber, a sabotar o seu próprio tratamento. Este não é um problema exclusivo das nozes. Muitos alimentos ricos em fibra podem ter um efeito semelhante. Por isso, a regra geral é criar um intervalo de tempo seguro. Os médicos e farmacêuticos geralmente recomendam que se espere pelo menos 4 horas entre a toma de medicação para a tireoide e o consumo de alimentos ricos em fibra, como as nozes ou suplementos de cálcio e ferro. Esta não é uma razão para deixar de comer nozes, de todo, é apenas uma questão de planeamento. Se toma a sua medicação logo de manhã em jejum, como é recomendado, guarde as suas nozes para um lanche a meio da manhã ou para a tarde. Este é um exemplo específico, mas a lição é mais ampla. Se está a tomar qualquer medicação de forma contínua, é fundamental ter uma conversa aberta com o seu médico ou farmacêutico sobre a sua dieta. Pergunte-lhes diretamente: há algum alimento, como os frutos secos, que eu deva evitar ou comer com moderação por causa dos medicamentos que estou a tomar? Eles são as pessoas mais indicadas para lhe dar conselhos personalizados e seguros. Este passo simples pode evitar meses de tratamentos ineficazes e a frustração de não ver melhorias na sua saúde. E isto leva-nos diretamente ao quarto erro,
que também tem a ver com o quando, e não apenas com o quê. Comer nozes na altura errada do dia, especialmente tarde à noite. Muitas pessoas gostam de um pequeno lanche antes de ir para a cama. Pode ser um pedaço de queijo, umas bolachas ou, claro, um punhado de nozes. Embora a ideia de um lanche saudável pareça boa, comer nozes em grande quantidade perto da hora de deitar pode perturbar o seu sono. Como já vimos, as nozes são densas em calorias e ricas em gordura. O nosso sistema digestivo abranda consideravelmente durante a noite, enquanto o corpo se prepara para descansar e reparar. Ao dar-lhe um alimento pesado e rico em gordura para processar, está a forçá-lo a trabalhar quando ele deveria estar a repousar. Isto pode levar a problemas como azia, refluxo ácido ou uma sensação geral de peso no estômago, o que torna difícil adormecer ou ter um sono profundo e reparador. Pode acordar a meio da noite com desconforto ou sentir-se cansado na manhã seguinte, mesmo que tenha dormido as horas recomendadas. Além disso, as nozes contêm melatonina, a hormona do sono, o que pode parecer contraditório. De facto, uma ou duas nozes não farão mal e podem até ajudar. O problema é, mais uma vez, a quantidade. Um punhado grande fornece não só melatonina, mas também uma grande dose de energia, calorias, que o seu corpo simplesmente não precisa enquanto está a dormir. Essa energia não utilizada é mais facilmente armazenada como gordura. Então, qual é a melhor altura para desfrutar das suas nozes? A resposta é durante a parte ativa do seu dia. Elas são um lanche perfeito a meio da manhã ou a meio da tarde. A combinação de gordura saudável, proteína e fibra ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, a evitar quebras de energia e a mantê-lo saciado até a próxima refeição. Comer umas nozes por volta das 4 da tarde, por exemplo, pode ser a solução perfeita para evitar aquele desejo por doces que muitas vezes aparece ao final do dia. Também são uma excelente adição ao pequeno almoço, misturadas em papas de aveia, iogurte ou num batido. Começar o dia com esta fonte de energia de libertação lenta vai ajudá-lo a sentir-se mais focado e com vitalidade durante toda a manhã. A regra é simples: coma as nozes quando o seu corpo precisa de combustível, não quando ele se está a preparar para desligar. Finalmente, chegamos ao quinto erro, aquele que prometi que poderia mudar a sua perspectiva sobre as nozes. Este erro não é sobre a quantidade, o tipo ou a hora, mas sim sobre a companhia que dá às suas nozes. O erro é comê-las isoladamente, sem as combinar de forma inteligente com outros alimentos. Pode parecer estranho. Se as nozes são tão saudáveis, por que é que precisam de ser acompanhadas? A razão é a sinergia nutricional. Quando combinamos alimentos de forma correta, podemos potenciar os seus benefícios e, ao mesmo tempo, facilitar a sua digestão e absorção. Comer um grande punhado de nozes sozinhas pode, como já vimos, ser um pouco pesado para o sistema digestivo de algumas pessoas. No entanto, quando as integramos numa refeição ou num lanche equilibrado, o cenário muda completamente. Uma das melhores combinações é juntar nozes com alimentos ricos em fibra, como frutas e vegetais. Por exemplo, em vez de comer um punhado de nozes como lanche, experimente comer meia maçã fatiada com 3 ou 4 nozes. A fibra da maçã ajuda a digestão, adiciona volume ao lanche sem muitas calorias e a sua doçura natural complementa o sabor rico da noz. Outra excelente opção é adicionar nozes picadas a uma salada. As folhas verdes, o tomate e o pepino fornecem água e fibra, que equilibram a densidade das nozes. Além disso, a gordura saudável das nozes ajuda o seu corpo a absorver as vitaminas lipossolúveis presentes nos vegetais, como as vitaminas A, D, E e K. É uma combinação em que todos ganham. Outra parceria poderosa é nozes com proteínas. Adicionar nozes picadas a um iogurte grego natural, por exemplo. O iogurte fornece proteína de alta qualidade e probióticos, que são ótimos para a saúde intestinal. As nozes adicionam uma textura crocante, gorduras saudáveis e nutrientes extra. Este tipo de lanche é incrivelmente saciante e mantém os níveis de energia estáveis por muito mais tempo
do que apenas comer o iogurte ou as nozes separadamente. A ideia é deixar de ver as nozes como um lanche principal e passar a vê-las como um ingrediente valioso, um acessório nutritivo que eleva as suas refeições. Pense nelas como um tempero crocante para as suas sopas de legumes, um toque especial nas suas papas de aveia matinais ou misturadas com arroz integral e legumes salteados. Ao fazer isto, está a distribuir a sua porção diária de nozes ao longo de várias refeições, tornando-as mais fáceis de digerir e garantindo que obtenha um espectro mais amplo de nutrientes. E assim, de forma muito simples, concluímos a nossa viagem pelos 5 erros mais comuns ao comer nozes. Como vimos, não se trata de eliminar este alimento fantástico da nossa vida. Pelo contrário, trata-se de o respeitar e de o consumir com sabedoria. Trata-se de passar da mentalidade de mais é melhor para a de o inteligente é melhor. Recapitulando, de forma natural, a mensagem principal é a atenção ao detalhe. Prestar atenção à quantidade que comemos, usando a nossa mão como guia para uma porção diária. Ter o cuidado de escolher nozes puras e frescas, evitando o sal e o açúcar que as indústrias adicionam. Ter a consciência de planear o seu consumo em função da medicação que possa estar a tomar, conversando sempre com o seu médico. Fazer delas uma fonte de energia durante o dia e não um fardo para a sua digestão durante a noite. E, por fim, a dica mais transformadora: usá-las como um complemento delicioso e nutritivo para as suas refeições, em vez de as comer isoladamente. Lembre-se, pequenas mudanças nos nossos hábitos diários podem ter um impacto gigantesco na nossa saúde e felicidade a longo prazo. Não precisa de desistir das suas nozes favoritas, basta ser um pouco mais esperto na forma como as desfruta. Cada uma destas dicas é um passo simples que pode começar a aplicar hoje mesmo. E agora gostaria muito de saber a sua opinião. Qual destes erros já cometeu sem saber? Ou talvez tenha uma dica especial sobre como gosta de comer as suas nozes de forma saudável. Partilhe as suas experiências nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar e ajudar outra pessoa da nossa comunidade. Se achou este vídeo útil e informativo, por favor, deixe um gosto. Esse pequeno gesto ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e clique no sininho para não perder os nossos próximos vídeos repletos de dicas para viver uma vida mais saudável, ativa e feliz depois dos 60. Lembre-se, cada pequena escolha que faz é um ato de amor por si mesmo. Cuide bem de si. Viva a sua melhor vida, em qualquer idade. Até a próxima.